Olá, pessoal. Vamos começar mais um Papo de Compadres, episódio número 50. Chegamos, eu tinha uma meta dos 50 quando começou. Falei, na verdade, a meta é do 100. Eu falei, cara, pra chegar no 100 tem que chegar no 50 primeiro, né? Mas 50 é um marco e é por isso que eu trouxe gente muito especial hoje, que eu vou apresentar daqui a pouco. Tô muito feliz. Vocês devem estar percebendo que o estúdio está com uma cara nova, né? A gente está formando uma parceria nova aqui no Rio de Janeiro para gravar num novo estúdio. Estamos gostando bastante. Espero que vocês gostem também da qualidade de som, vídeo, etc. Podem comentar, ficar à vontade. Mas a ideia é entregar um material cada vez melhor para vocês. O Papo de Compadre está crescendo. Estamos cheios de novidades aí nos próximos episódios. Patrocínio chegando. Um monte de coisa que vai rolar por aqui. Já até alinhei uns discursos aqui, ó. Não esquece da, ó, lembra? Não esquece da camisa. Pessoal, tô aqui ao meu lado, agora cada vez mais presente, seja no Rio, seja em São Paulo, minha esposa, minha host e rosto do podcast, como fala Bruno Perini, linda Carolina Gonçalves. Olá, pessoal. Sou Carolina Gonçalves. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje o episódio é especial porque vai ser um episódio que eu vou tratar, assim, vai ser um papo de compadres, como todo mas assim, é uma galera que eu tenho muito apreço. Eu gravei um podcast com eles há quase 3 anos, 2 anos e pouco. Eles falaram agora que foi o 4º episódio do podcast que eles também têm, ligado ao empreendedorismo, mundo jurídico, né? E já vou apresentar quem é e depois vou dizer o motivo da gente ter montado essa mesa, que eu acho que vai trazer muito conteúdo para quem está ouvindo e é empreendedor. Estou aqui com o Guilherme Queiroz, Felipe Lapor, nossos advogados e amigos, e vem trazer muito conteúdo aí para vocês. Sejam bem-vindos. Sejam Rafael, bem-vindos. muito obrigado. Carol, muito obrigado pelo convite. E parabenizo pelo episódio número 50, uma grande marca. Acho que o grande desafio de projetos embrionários é justamente a continuidade. É isso. E vocês têm esse predicado, que continuem, que cheguem ao episódio número 100, 150, realizado de estar aqui. É isso. Obrigado pelo convite também, e realmente é o que ele falou, né? Às vezes você fica pensando lá na meta, lá na frente, e, pô, se você ir fazendo aos poucos, você vai chegando lá. Então, pô, um prazer estar aqui como convidado, né? A gente agora trocando aí as posições de host, convidado, então estamos aí pra trocar essa bola. Turma, primeiro eu tomei uma bronca da esposa, ela falou, você vai muito mal vestido. Eu falei, não, mas esse é o objetivo. Eu só vou chamar a atenção nesse podcast se eu for mal vestido, porque os caras estão sempre na beca. Então, assim, aí a Carol, né? Mas já que é na nível beca também. Mark Zuckerberg, Aí eu já botei uma blusa preta e falei, vou seguir meu padrão, mas é uma forma de me destacar, né? Porque senão não destaca, a galera é muito bem vestida. Mas o objetivo do episódio de hoje, pessoal, dizem que o empreendedor ele tem que ter, principalmente no Brasil, e aí eles vão dizer se é no Brasil, se é no mundo e tal, eles têm vivência no mundo, o Lapor fez doutorado fora, etc. O Guilherme eu não sei, mas talvez tenha feito, aí ele vai falar. Mas acho que o Brasil, o empresário precisa muito de um bom contador e de um bom jurídico. A minha esposa, ela é fundadora da Epta, consultoria contábil financeira, uma empresa desde 2017, assumiu todas as empresas do grupo também, fora outros clientes. Hoje são quantos CNPJ, Carol? Mais de 100. Aí, então ela já tem um monte de cliente e cuida das empresas do grupo, né, da família. O time aqui foi o responsável pela holding, pela H7, onde tem saído algumas questões. Então, assim, é um papo de amigos, é um papo quase de família, e eu acho que vai ser um tema legal. O empresário brasileiro tem que estar muito bem cercado de contador e advogados, sim, e por quê? Posso começar? Por favor, vai lá. Eu ouso a responder com base em 2 questões. Primeiro, porque tanto brasileiro quanto norte-americano, eles são muito litigantes. A gente está falando de 2 das maiores populações mundiais, então há muito litígio, muitas questões são judicializadas, questões pequenas, questões grandes. E o segundo ponto é que a legislação brasileira, de uma forma geral, a legislação civil, que é a legislação que eu trabalho no meu dia a dia, a legislação ambiental, que eu trabalho no meu dia a dia, é extremamente complexa. E por ser complexa, pouco clara, isso gera o quê? A necessidade de um terceiro, de um Estado juiz, interferir no conflito. Então, quando a gente escuta essa frase de que a gente precisa de um bom contador, de um bom advogado, eu acho que é justamente por esse emaranhado de leis e também pela natureza
realmente do povo brasileiro e do povo norte-americano. Primeiro, o povo norte-americano, né, que se constituiu como sociedade muito anteriormente a nós, a gente recebe muito mais influência dos Estados Unidos em relação à advocacia do que os nossos colegas europeus, né, Itália, Portugal, Alemanha, Espanha, França, os principais. Então, os Estados Unidos ainda influenciam muito. Em tudo no Brasil, né? O brasileiro Demais, copia o americano. demais, muita excessivamente. Coisa, né? E eu acho interessante você falar isso sobre a questão de ter um bom contador e ter um bom jurídico, porque é comum que quando você passa daqui, porque tem aqueles que não querem nenhum dos dois, né? Espera virar, é um grande problema para procurar um advogado. Mas às vezes pensam que você basta um, né? O advogado, e aí começa a empurrar coisa contábil. Eles falam, gente, isso aqui não é do advogado. Nossa, passa exatamente por isso. Começam a me perguntar um monte de coisa e falam, gente, isso aqui é advogado. Aí vou ter que pagar mais um? Já foi uma luta para aceitar. Você consegue ver com alguém? Eu falei, não. Né? A gente até tem consulta de advogado, claro, mas é isso, tem coisa que é do advogado. Eu não posso, né, até como responsabilidade em cima da minha atividade, ultrapassar e ir para a sua. Né? Cada um tem, assim como você também, assim, além de não ter o conhecimento, eu não quero ter a responsabilidade sobre essa resposta que eu vou dar para o meu cliente, se não é da minha área, da minha especialidade, né? E é exceção, né? Você é uma exceção, né? Você é o sucesso que é por causa disso, porque assim, a gente sabe que é aquele negócio, prevenir é melhor do que remediar, sem dúvida. Então, às vezes você fala, vou investir nisso aqui, porque o investimento ainda vê a advocacia, né? E aí falando da gente como custo, né? Não vê a gente como investimento. Então, até cruzar essa barreira ainda é uma coisa distante, pelo menos é o que eu vejo. Você cara, são 15 anos empreendendo, né? Vai fazer agora no ano que vem. Pelo menos de forma consultiva, né? Eu acho que, trazendo para quem vai começar a empreender, o contador é obrigatório, né? Então o cara já tem que ter o contador. Se todo mundo vai abrir a empresa, sabe que tem que ter um contador para abrir a empresa. Mas eu acho que se você não mirar em ter um jurídico, é quase impossível ter na largada. Vai ser aquele... Vocês devem passar muito por isso. Todo mundo tem um primo advogado e vai usando ali. Às vezes um irmão, né? Vai pegando uma dica ou outra. Acredito que consultorias familiares vocês fazem aí pros parentes de graça, né? Tem sempre um WhatsApp para responder. Mais ou menos. Né? Com o taxímetro mais baixo, né? A bandeirada... Vai sempre ter um familiar que no almoço tira as dúvidas, né? Sim. Então, porque acho que é o segundo investimento do empreendedor. É muito difícil alguém já abrir com os dois, né? Mas é importante, realmente não é custo, é investimento, porque você vai minimizando alguns problemas, né? Mas não é que me incomode, mas o que eu fico pensando é que na verdade, você só vai dar valor também ao advogado quando você passa por uns problemas. Você até falou, espera dar o problema para chamar. Isso vai acontecer o ladrão entra em casa para botar o cadeado. É isso aí. Por isso que só faz regime de bem depois que é o segundo casamento. A maioria faz no segundo, terceiro casamento. Exato, 99% vai procurar depois que deu algum problema. Mas justamente porque acho que é tão complexo empreender no Brasil, e quando eu ouvi essa frase que principalmente no Brasil, mas os Estados Unidos é muito parecido, né? Tem muito... É litígio, né? Que fala? Isso. Muito problema. Pra mim é problema. Litígio pra mim é problema. Vocês falam bonito, falam, problema. Isso é problema. Então, copia o muito americano porque... a gente copia naturalmente, lá também tem muitos processos, uma população muito grande, muitos empreendedores, etc. Mas você acha que lá dizem que a lei é muito transparente, ali é pau, pedra, pedra, e aqui tem muita brecha, e você... Por que lá também tem muito problema, então? Não era para ter menos? Pergunta muito boa. Eu lembro quando a gente estudou antropologia na PUC, não sei se você vai super lembrar. legal, saudoso. Eu gostei bastante, me marcou bastante, eu vou explicar para vocês porque de forma muito breve. O professor Roberto da Mata escreveu diversos livros e ele explicava que a diferença principal entre sociedade brasileira e sociedade norte-americana é que enquanto aqui no Brasil vigora uma frase, você sabe com quem está falando, que é o caso do juiz, que é para o caso de um funcionário de alto escalão do Estado que é parado numa blitz. Você sabe com quem está falando? Eu sou fulano de tal. Eu trabalho aqui na repartição pública X, na repartição pública Y. Ou seja, é hierarquia se sobrepondo à lei. Nos Estados Unidos é o contrário. A frase que impera é quem você pensa que é. Então, a lei, o respeito à lei nos Estados Unidos, comparado com o Brasil, é muito maior. E aí, o empreender nos Estados Unidos e no Brasil é o seguinte,
aqui nós temos muito mais problemas. O que acaba sendo uma oportunidade muito interessante. É um sim. país com dimensões continentais. É. Diversos países europeus cabem aqui no Brasil. Então você consegue empreender na região sul, na região sudeste, centro-oeste, de acordo com as características de cada um. Então eu acho que essa diferenciação também é importante, né? E nos Estados Unidos, talvez o maior benefício seja qual? O mercado consumidor, né? Lá o advogado ele tem um poder de venda muito maior. Queiroz já foi para os Estados Unidos diversas vezes, 3 vezes mais do que eu. Tem família em Miami, não tem? E lá a gente vê em highways, em diversos outdoors gigantescos, né? De uma forma Tipo até vendedor meio... de imóveis. Exato, uma né? forma até meio jocosa. Você fica ali, uns caras com uma... A gente tá acostumado, né? Uns caras que trabalham com direito agrário, por exemplo, lembro que eu vi um cara com uma... Como é que é o nome daquela... É uma foice, né? Uma foice. Advogado das Vocês podiam tirar uma foto e botar aqui na Vendas Américas, né? Ali perto do freeway, ia né? gostar. A gente tava Pega a gente. Mas tem um fator muito importante lá nos Estados Unidos que aqui não tem, que é o custo judicial, tanto para a empresa quanto para as partes com o advogado. Primeiro que o advogado é muito mais valorizado, né, historicamente, assim como o real estate e vários outros que aqui não são. Então lá você tem um custo muito alto para advogado. Então a primeira coisa que falou, cara, meu filho, eu preciso resolver isso aqui, porque senão eu vou ter que pagar o advogado. Então, para começar... Ah, é? Ah, É. essa informação é legal. É, Lá é muito mais caro. Tipo lá- saúde, lá né? você Ninguém senta quer ir pro aqui- hospital lá também. É, enfim. exatamente. É. Lá você senta aqui, o cara liga um taxímetro, meu filho, minha hora é essa aqui, acabou. Lá é bem mais caro. Eu tenho algumas reuniões com algumas parcerias que a gente faz lá, que é assim, você paga, ele pagou a hora. Aí chega um paralegal, tira umas dúvidas, não sei o que, agora se preparem. Faz basicamente isso, se preparem que vai entrar agora, doutor, não sei o que. Aí entra. De maneira que ele fica assim, what's the question? Então você fica, tá, você tá perdendo dinheiro, fala a sua pergunta. Que fica, se ficar enrolando muito, ele... Pô, deve ser igual nos poletos. Que tu... exatamente. E eles são bem mais E o cara diretos lá. batendo aqui na panelinha aqui, ó. Aí, ó, ovo, cebola. Deve ser horrível. Pô, tá perdendo dinheiro aí, tu procurando. Você perde um pouco, você perde algumas coisas e ganha algumas coisas. Não, tá? não, eu A digo, gente você pode- vai vendo perder dinheiro com o tempo subindo, você não formulou a É que pergunta. nem aquele ainda. do Porta dos Fundos que ele vai numa sessão de terapia, ele não fala nada, né? Aí ele fica assim, 10. Aí ele, o que é isso? É o dinheiro que você tá desperdiçando aqui. Mas esse é o primeiro ponto. O segundo é que as condenações são muito mais altas, né? Então as empresas já falam, cara, preciso fazer um acordo logo, né? E um bom exemplo, inclusive estou escrevendo um artigo sobre isso, né? Que é aquele filme, não sei se vocês já viram, Uma História de Casamento, né? Porque eu atuo na área de família, então eu estou escrevendo um artigo sobre o papel do advogado, né? No pré-divórcio. E lá chega um momento que eles chegam numa briga em que eles falam, cara, vou ter que pagar o advogado e gasta todo o dinheiro que eles têm. Ah, eu já estou gastando tudo mesmo, então briga aí. Então os dois vão quebrando mesmo. Então tem essas várias. Você sempre pesa os dois lados do risco. Às vezes a gente aqui já fala, olha, pô, você vai entrar na justiça por causa de R$2.000, eu vou te cobrar 3. E o advogado do cara, me corrija se eu estiver errado, mas ele é muito. Ele é um pouco. Ele é frio demais, né? É o oposto do que você é nos seus atendimentos. Totalmente. Desculpa, para não fugir do microfone. Totalmente humanizado. Você não achou o advogado do rapaz alto? É. Ele é muito frio, ele é muito distante. É. Extremamente. É um modo Já vai se norte-americano armando, de, né? de Mas ser. você falou de direito de família, teve até um caso daquele jogador do Palmeiras que fez um contrato no namoro, né? Acho que é o Hendrick. Tipo, contrato no namoro. tipo, Quando ele foi pro Real Madrid, isso- lembra disso? É. Isso já tá rolando? Isso, assim, isso é comum? O contrato de namoro, ele... Porque você falou de casamento. O que é contrato um de contrato casamento. de namoro? Vamos Contrato de começar casamento, eu pelo sei. início. Que é um contrato. A gente fala, é assim. Mas a gente não teve contrato de namoro, né, irmão? Não. Graças a Deus, né? Começar não. sem contrato fica mais. 17 anos mais pra fazer um contrato de namoro. 17 tinham anos verbal. juntos ou quando vocês se conheceram? Não, quando? 20 anos 20 juntos. anos juntos, eu tinha 17 Caraca, anos. cara, isso é bonito pra caramba. 20 Parabéns. anos juntos, dia Muito 15 de legal. maio de 2025. Chegando. Contrato de namoro, vamos começar pela definição, depois eu explico 2 exemplos, né? O contrato de namoro, ele é um contrato declaratório de inexistência de união estável, né? Surgiu a partir do medo, basicamente, das pessoas estarem vivendo em união estável e, portanto, gerar direitos patrimoniais, seja do ponto de vista do regime de bens, seja hereditário. Então, para se proteger, começou a criar, caminhando junto com uma onda de autonomia da vontade, né? O casal hoje tem mais autonomia para definir as diretrizes do seu relacionamento. E aí surgiu o nome bonito, né? O nome contrato de namoro, porque, porra, contrato de inexistência de união estável, fica um negócio já é difícil você falar, olha, você não contrato de namoro.
Então você nesse contrato, você declara, olha, a gente vive o namoro, então somente o namoro que não gera efeitos patrimoniais, tá? Ele tem lá suas fragilidades, mas ele já é um ponto de partida interessante, né? A gente tem algumas técnicas ali para poder tornar ele mais forte, mas ele é isso. Você fala, olha, só vivemos o namoro, uma união estável, então... Mas é importante fazer isso quem vai morar junto? Ou, tipo assim, tá namorando naquele tradicional, a menina com o papai e mamãe, você com o papai e mamãe, você vê só o final de semana, tem que ter contrato de namoro? Tem a resposta técnica que é não. Você não Tá. precisa, porque a coabitação não é o que caracteriza, mas a resposta prática é. Se você for, você tem lá, nariz de porco, orelha de porco, você é união estável. Então é melhor fazer. Fala, olha, embora a gente esteja em coabitação, é para economizar custos, muito embora passe 6 meses, a gente, se a gente quiser fazer união estável, a gente vai fazer um contrato. E a gente ainda coloca assim, se por algum motivo, que não é o que a gente quer, considere-se união estável, por qualquer motivo que seja, então o regime de bens vai ser esse aqui. Então já deixa tudo amarrado naquele contrato de... E vocês, pessoalmente, concordam? Tem que ter? Ou vocês acham que Eu concordo falando que um pouco tem- de filosofia aqui. Ou Que tem isso que ter o pra quê? sociedade. Contrato de existir esse contrato? Vocês têm filho, não? Não. Não, mas Eu você saiba, tem um não. filho. Você tem um filho. Você tem um filho. E aí ele vai namorar a menina e fala, filho, é o contrato de namoro. Então, assim, coisa que a gente nunca viveu. Você acha que isso vai ser realidade? Eu acho E que qual a sim, opinião eu de sou vocês? entusiasta do contrato de namoro, tá? Porque ele é um passo inicial para você desconstruir um dos 4 elementos da união estável, que é o interesse em constituir família, um interesse subjetivo. Então, ali, subjetivamente, os dois estão dizendo que não quer, entendeu? Mas esse interesse ele é completamente relativo, né? Porque você faz hoje, daqui a um ano, tá, passou um ano, agora você quer. Então, Isso que eu ia perguntar, tem validade, alguma coisa assim? a gente recomenda renovar de 6 em 6 meses, ou pelo menos de 1 em 1 ano, entendeu? Entendi. Já é uma recomendação do Porque escritório. todo relacionamento começa assim, né? Tudo bem, hoje é só um namoro, mas ele vai evoluindo, vai crescendo e vai... ou não, mas a tendência quando você começa num relacionamento sério é isso. E aí você tem o contrato de namoro, tá fazendo exatamente o contrário, né? Você tá dizendo que não eu não quero ficar ali namorando e não crescer pra sempre. Isso é a autonomia da vontade, né? Eu já ouvi, já numa ação há muito tempo que eu tive, de reconhecimento de união estável, estávamos juntos há 5 anos, e eles estavam namorando, só que eles tinham 68 e 63. Aí a sentença veio, reconheça a união estável porque não é possível que um homem de 61 anos se preste em 5 anos a estar namorando. Eu falei, mas que isso, que etarismo é esse? Isso faz uns Meu Deus. foi em 2016, hoje em 5 anos, se você tem 13 anos e namora até os 18, você tá namorando, né? Mas aí você já vê assim numa... Cara, você mudou minha cabeça agora. Que realmente, eu tava com a cabeça muito do cara do 18, a menina de 19, enfim. Não vou falar que é menor de idade, né? Pode dar problema que é podcast, porque a gente começou menor de idade, né? Mas, o cara de 20 com a menina de 18, ou o inverso. Mas eu não tinha pensado no namoro do cara de 60 e pouco com a outra de... E em última instância... De já adultos, né? Às vezes família formada. E que quase, praticamente moram juntos mesmo. Só dizem que é namorado e tal. eu Porque já- não quer casar de novo, porque às vezes já é separado. Faz sentido. Aí o contrato de namoro blinda, né? o que é importante, eu vou te pensado passar a nisso. palavra, o que é importante saber é que ele não é bulletproof, entendeu? Você assinou aquilo ali, você sabe que é um elemento para provar que não tem. Mas a união estável ela é uma situação de fato. Porra, eu fiz um contrato de namoro, mas eu tenho conta conjunta junto, moro junto, tenho 3 filhos juntos, viajamos pro exterior, todo mundo conhece como minha esposa. Não, eu tenho contrato de namoro. Né? Entendeu? Entendi. Você não pode- essa é a minha próxima união- pergunta, assim, O Instagram que caracteriza entrega. a Né? união É o contrato de estável? namoro que o Instagram não quer. É só um elemento de prova. É um elemento de prova, entendeu? Basicamente. Eu acho que eu já vi o Queiroz fazendo isso 2 anos atrás com um artista brasileiro, um produtor renomadíssimo, em que ele fez um contrato de namoro, ele já na época superava 70 anos, né? Esse namorada, caso a gente... 40 e poucos anos, e você transformou o contrato de namoro em poesia pura. Então ele compôs algumas letras para grandes artistas brasileiros, então o contrato ficou poesia, não ficou algo engessado, não ficou algo formal. A gente estava presente no dia que a gente leu as cláusulas para ela, para dar uma tranquilidade. Celebramos. E adivinha, depois de um ano e meio, eles casaram, correto? Não, eles separaram. Aquela vez que a gente foi na casa deles... Na verdade, Eles a dançaram. gente optou, em última instância, para fazer logo o reconhecimento de união estável. Ok. Nesse.
Entendeu? Mas a poesia a gente colocou. Porque eu mandei o contrato, foi a primeira vez que deu um estalo. E que seja... Não, nesse a gente falou, no cara... ali, que seja eterno Porque, quanto assim- dure este contrato. Rio de Janeiro. A gente faz o que a gente pode, né? Pra deixar mais brando, né? É porque tem casos que assim, se você quiser o ótimo, você não vai conseguir nem o bom. Entendeu? Tem vezes que eu falo assim, cara, não adianta, você tem 10 anos junto, cara, melhor fazer logo, reconhecer logo. Imaginando jantar de apresentar esse contrato. Deve ser uma merda. De que parte a iniciativa? Não, né? tem Então, gente deve que ser um fa- contrato de namoro, porque não vai passar Aqui, disso. ó. Tem cliente que Chegou fala, a conta, tem cliente aí que quando fala abre assim, a pô, você conta, fala o com a minha contrato. esposa? Tem parcimônia. Hein, Rafael, tem cliente que chega pra mim, pô, você fala com a minha esposa ou você fala com o meu marido? Eu falei, cara, esse trabalho eu não posso fazer por você. Você vai ter que falar com ela ou com ele. E já viu umas 3 vezes um cara, ela não ficou feliz, não vai dar. Faz uma diagonal aqui, lá, pô, ó. Que esse microfone pega só de frente. Aí tu consegue olhar pra todo mundo. Aqui, ó. Pra cá? É, assim, ó, Não, faz uma virar diagonalzinha assim, aqui, ó. Sim. Isso, aí Graças. puxa ele mais. Vou ficar na sua frente, não, fica aqui. Cuidado. Obrigado. Aê. Agora sim. Então não dá pra ser assim, se for... Pô, quiser o ótimo, pô, faz aí, pô, você vai ter nenhum direito. Não, a melhor coisa é reconhecer, porque nesse caso, como ele já tinha passado da certa idade que o regime de bens era da separação, então a gente reconheceu, pra ter um corte temporal. E aí eu mandei pra ele, ele falou, cara, isso aqui parece um contrato, cara. Eu não quero isso. Foi que eu falei pô, cara, vamos botar uma música e tal. A gente fez uma poesia de Shakespeare. Foi uma parada meio assim, não foi o tanto quanto dure, não, mas foi alguma coisa. Foi simbólico, agora né? eu não lembro. Foi... Eu fiz o meu também, hoje a gente tá noivo, então caiu. Ah, você tem? Eu ia É, perguntar isso, eu falei, é. não perguntar não, cara. Tem, pô. Foi casar com advogado, né? Mas, Então, como é que foi a mas eu falei, experiência olha, quando o irmão você dela é advogado, eu falei, ó, manda ele pra eu olhar lá, não confio em você, então ótimo. Ah, foi o irmão que resolveu. Igual pedem pra você resolver. Não, é porque eu fiz, né? Eu falei, olha, se quiser, olha lá. Mas a gente fez cláusulas morais também, era algumas regras de casa, coisas que não têm efeito jurídico, mas que pra transformar aquele negócio, nosso namoro vai ser assim, a gente vai se referir Não, então, assim. se você fez, eu te conheço como pessoa, que é um cara de valores, um cara de moral, porque eu ia fazer uma pergunta e até volto atrás, mas você pode dar sua opinião também. Você acha que o excesso de contratos que a gente caminha é uma evolução do sistema jurídico e uma evolução humana ou é um retrocesso humano? Eu acho que é uma evolução. É? Sobretudo no direito de E família. você, Léo? Posso falar da minha área de litígios cíveis? Eu acho mais relevante. Por quê? O contrato, ele não blinda todos os problemas que possam aparecer, mas ele traz segurança, ele traz previsibilidade, ele confere profissionalismo a quem está disponibilizando o contrato. Então, esse excesso de contratualização, respeito profissionais que pensam diferente. Mas eu vejo mais elementos positivos do que negativos. É claro, a minha área é mais fria que a do Queiroz. Estou falando da área civil, estou falando da área patrimonial, da área ambiental, um contrato de seguro ambiental, né? E se uma empresa cometer ocorrer um vazamento de óleo e contaminar toda uma comunidade, vai ter uma empresa segurando esse problema. Então, dentre aspectos positivos e negativos, eu acho que o excesso de contratualização hoje, para a nossa sociedade, cada vez mais moderna, contemporânea, complexa, exigente, acho mais positivo do que negativo. Legal. Não, porque quando o B2B, um contrato de prestação de serviço, isso é muito claro que é a melhor que tem e isso está evoluindo. Mas é quando tem a pitada do amor, assim, que é um pouco novo, né? Que é isso que eu tô querendo Mas é onde passar está pro caminhando o público. direito de família, pra a onde tá autonomia da caminhando. vontade. Inclusive o novo projeto Código Civil, né, pro novo Código Civil, ele está dispondo várias coisas que são contratuais mesmo. Você vai poder, né, ainda não foi aprovado. Mas um exemplo é você dispor da herança reciprocamente. Então você pode casar, hoje você só pode dizer, cara, nosso regime de bens é esse aqui e não vai ter mistura se a gente se separar. Mas se falecer, tem herança. Não dá para afastar. Porque você é um herdeiro necessário um do outro cônjuge, né? Se morrer nessa condição. Então, agora vai ter uma cláusula lá, se for aprovado, que é possível renunciar ao direito da herança. Novas cláusulas no próprio regime de bens, que antes você botava separação, hoje você coloca algumas multas, algumas questões acessórias. Agora entrando na área do empreendedorismo, né, que é o nosso tema central aqui. Na parte da empresa também, tipo, por exemplo, o cara tem uma empresa, tá faturando e tal, sei o quê. Beleza, ele tem um apartamento, um carro e tal, isso aí já sempre é uma história que perdeu. Isso o cara é a mulher, tá, pessoal? Hoje em dia é pros dois lados, né? Mas na empresa também, por exemplo, se a empresa fatura tanto, e se teve ou não estável, vai morder na empresa também.
Falando de Entendi. empreendedorismo. Se há comunicação de sim. A empresa também. Então, a gente vai entrar, porque assim, quando você vai abrir uma empresa, dá a palavra a Carol agora, assim, a pergunta que eu quero fazer é quais os principais cuidados que você tem que ter para abrir empresa, né? Porque o contrato social, a Carol não faz isso, mas o contrato social de empresas é um negócio assim, quando ela não Básico. trabalhava, cuidava, né? Eu abri a empresa em 2011, ela começa a operar a empresa em 2017, então, nos primeiros 6 anos, tive alguns contadores. É Ctrl-C, Ctrl-V, cara, o negócio... que a não própria dizia junta muita já coisa. disponibiliza um contrato padrão muito Então, assim, básico. muito padrão. Registra muito, mais rápido muito também, né, se básico, A junta aqui do Rio de Janeiro, né? Na Juscerge, no caso. É. Então, assim, tirando agora essa parte aí, galera, do namoro, do casamento e tal, que foi legal o bate-papo que descontraiu, mas focando aqui, quais são os cuidados que o empresário que vai abrir uma empresa, seja ela de capital social, vamos de pequena a médio, quem ouve a gente é de pequena a média, ninguém vai abrir aqui, sim, deve ter gente que ouve a gente que vai abrir empresa com capital social de muitos milhões, mas é a exceção. Quais são os principais cuidados que tem que ter no contrato social, na parte contábil, e depois a gente entra na parte jurídica para o pessoal já ter essa atenção, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai poder começar pagando pessoas de gabarito, né, para elaborar o contrato. Eu acho que o contrato social é mais até de responsabilidade dos advogados mesmo, né? Na parte contábil que a gente mais fica atento é em questão dos registros das atividades, para que essas atividades sejam, né, de acordo com o enquadramento fiscal, tributário que a empresa deseja estar, e porte mais da empresa, né? Agora, as demais cláusulas eu acho que são bem mais pro jurídico mesmo, a questão de se resguardar até se a parte de os representantes legais da empresa, se vai ser conjunto, se vai ser isolado, porque às vezes amarra muito o contrato e acaba dificultando a operação do dia a dia da empresa, às vezes para pegar um empréstimo no banco, às vezes até para abrir conta, coisas rotineiras, que se você tem um contrato muito complexo, às vezes muito amarrado, isso trava essa operação simples, né? Mas todas as demais cláusulas, até que você mencionou aí, a questão de sempre tem, né, falecimento ou distribuição de resultado, isso a gente sempre fica atento para estar bem amarradinho ali no contrato, porque onde mexe no bolso é onde dói, né? Então... E aonde vale o empreendedor contratar, às vezes, um taxímetro assim, procurar um advogado e, às vezes, fazer um investimento ali de uma hora, né? o que ele tem que ficar atento, já que ele não vai poder ter um acompanhamento contínuo, né? Porque o custo, não chamar de custo, né? Mas o investimento é alto no início. Ele está focado em abrir a loja, comprar insumos, ele não vai se preocupar com isso naquele momento. O que ele tem que se preocupar? As cláusulas principais ali para não começar com o pé esquerdo. Vamos lá. Posso eu, né? Bom, assim, primeira coisa, o contrato social ele tem que ser sob medida, né? Então a gente precisa entender quais são as questões de cada caso específico. Mas vou falar algumas aqui, dar uns exemplos vamos começar pela parte de família, né? A primeira é do regime de bens, é importante você estar alinhado com uma coisa. Se for o regime da comunhão parcial de bens, eu constituí essa empresa, mas depois eu casei. Então a empresa é anterior ao casamento, portanto é só minha. Então o cuidado é o seguinte, se você fez isso, a valorização da empresa, os frutos da empresa vão comunicar. Muito embora o seu cônjuge não esteja no contrato social. Então, assim, foi casar, tem a empresa. E aí eu vou dar uma dica como é que você vai conversar com o teu cônjuge. Você casou em separação total de bens também? Não. Tá. Se você casou pela parcial, tá. então a Que é o sugestão mais seria comum, né? talvez você fazer ou pensar num regime de bens separação. Aí eu vou dar a dica que eu sempre dou para quando você vai convencer outro cônjuge, né? Porque a gente pensa em regime de bens, a gente pensa em bônus. Porra, cara, eu quero participar disso aqui, né? Só que empresa é risco pra cacete. Você tem dívida, seja trabalhista, seja isso é bom falar, empresarial. é bom falar. Então, não assim, não é você só falou, do lucro, né? Você falou, olha só, se for... E às vezes vocês têm... A tendência do casal é colocar o patrimônio de não risco no não empresário. Então, é melhor você preservar parte do patrimônio que, no fim do dia, pode até ser mãe ou pai de sua filha, então você tá botando ali do outro, ai meu Deus, tá botando o nome do outro, mas pelo menos é o pai e mãe da minha filha, não sei, então, enfim, é melhor do que deixar todo misturado e virar uma bola de neve. Então, essa é do ponto de vista de família, tá? Do societário, eu acho que a questão da distribuição dos lucros é uma coisa de voto. São duas coisas muito importantes, né, de ser colocadas, porque são coisas que distribuição de lucro e voto, quem decide as coisas. Se for desproporcional ou não. Inclusive, hoje estão querendo tributar a distribuição de lucros desproporcional, acabou sendo cortada lá, mas é sempre aquele fantasma.
Não, vira e mexe surge É. esse assunto. Se não colocar desproporcional, aí pode ser, tem mais chance de chamar a atenção realmente da... Já tem chance de chamar a atenção quando tá escrito, imagina quando... Então eu colocaria, podendo ser desproporcional sempre, né? Dependendo da votação. E o voto também, né? O peso dos votos, se vai ser por cota, se vai ser por cabeça. Então isso é muito importante também, porque em geral isso gera discussão, é o que mais aparece pra mim, tá? E a causa de falecimento, que a Carol bem colocou, eu acho que é uma questão que as pessoas não pensam, né? E é interessante sempre colocar pelo ponto de vista da sucessão, né? Que a pessoa não vai fazer parte como é que vai ser a forma de pagamento. Porque imagina que você tem uma empresa que vale hoje, sei lá, 100 milhões e com um sócio é 50. Aí ele vai e falece, aí tem 2 filhos. Eu quero meus 25, cada um quer os 25 milhões dele. Peraí, como é que eu vou pagar? Então você coloca lá a forma de pagamento, vai pagar 12 meses depois, em tantas parcelas, em avaliação. Então, se você fizer essa forma mais de desencorajar um litígio, eu colocaria sempre essa dissolução mais... desencorajando mesmo a entrar pedindo dinheiro à vista. Então, isso até para dissolução da própria sociedade. Um quer sair, cara, eu quero meu dinheiro. Não, então se você quer sair, você tem que desencorajar ele a sair. Você vai receber em 48 parcelas de tantos para uma avaliação. Isso eu acho são as cláusulas importantes. Mas a gente tem que sempre avaliar aqui as ansiedades da pessoa. Tem alguma sugestão? Olha, Rafael, no tocante à minha experiência na área civil, eu acredito que a maior dor do empresário seja a seguinte: empresa copo de vidro vende um produto ou vende um serviço para a empresa xícara preta. E essa empresa, como está iniciando no mercado, presta o seu serviço, vende o seu produto e acorda verbalmente em receber depois. Tá? É uma empresa pequena, que os sócios estão fazendo tudo. Faz parte de todo o começo, todo mundo já viveu esse tipo de experiência. É exatamente assim. É aí que entra a relevância pagar para 30, 60, de um contrato escrito onde 2 testemunhas assinam, porque se essa empresa aqui não receber o valor que foi pactuado, esse contrato vai chegar ao jurídico, para o jurídico notificar, dar um ultimato, evitar o processo judicial. E caso não funcione, caso essa empresa aqui não se mova a pagar de forma parcelada, ou pelo menos abrir o diálogo da negociação, ação judicial. Então a maior dor do empresariado na área civil para pequenas e médias empresas é justamente a dificuldade de receber valores oriundo da venda dos seus serviços e da venda de seus produtos. Porque geralmente essas empresas, as pequenas e médias empresas, elas não têm o grau de organização de tecnologia que a Rineltec, que a GCL tem, por exemplo. Um grau de maturidade muito grande. Empresários, tá todo mundo no seu quadrado, vocês têm uma gestão de processos muito bem acabou de designada. começar. E a gente tem isso, mas não tinha, não. Era com o tempo. É dificilíssimo, é mérito de vocês. Tem uma coisa Então imagina que o rapaz ali que está... Comércio de frutas. A gente tem empresas que trabalham com comércio de frutas e tem essa dificuldade de receber. Primeiro vendem uma tonelada de banana, uma tonelada de manga, e é ali no fio do bigode e não recebem. Então esse é um problema, né? O contrato ele não vai resolver todos os problemas, mas ele vai ajudar a conferir mais credibilidade se essa questão for judicializada. Então, dentre tantos os problemas, acho que é a maior dor do que o empresariado chega na área civil. Eu acho a sua parte mais delicada, porque falando na prática, quando você é pequeno, você quer vender pro grande, mas você não tem a menor chance de entubar um contrato no grande e você não tem a menor chance de mudar uma vírgula do contrato do grande. E aí, meu amigo, é no risco. Não tem jeito. Faz parte. Não tem Eu não desencorajo, não. Mas eu falo, porque olha... se você criar dificuldade, você não vai vender, cara. A primeira conversa. Empreender é risco também, né? Tem que ser. Entrou. O contrato nunca é o suficiente, né? O contrato, mas a dica que eu deixo, assim, se cuidem, né, dos contratos, principalmente dos contratos internos, né? Contrato social, contrato de trabalho com funcionário, tem que estar muito atento. Onde você pode ditar a regra. Porque no mercado, quando você abre empresa, não vai ditar regra nenhuma. Quem está comprando de você tem lá um contrato padrão. Você fala, não, mas eu não concordei com essa cláusula, o cara nem responde e-mail. Você tem 24 horas para assinar ou eu vou em outro, né? Exatamente. Tem esse... É a realidade. A vantagem é quando você ganha um corpo, aí você tem que ficar atento, que é uma coisa que a gente esquece. Quando a gente ganha um corpo, a gente esquece que a gente também cresceu e pode cobrar, entendeu? A gente continua vivendo o modus operandi, tipo, hoje eu já começo a questionar alguns. E já, cara, quando mexe uma vírgula, no feeling, é legal né? pra caramba.
Fala, pô, é sinal que o cara quer mesmo casar comigo, né? Consegui Total. mexer numa cláusula ali, né? Total. Coisa que eu nunca consegui. No início eu tentei, porque eu não tinha consultoria. Aí tomava não, ou perdia o contrato. Falei, não, agora eu tenho que assinar tudo. Um negócio de 1000 páginas. Eu assinava tudo. Nem lia. Porque eu falei, eu tenho que entregar o serviço, o projeto pra esse Sim. cara. Sim. Graças a Deus nunca tive problema de não receber. Tive atrasos e tal, mas nunca deixei de receber um valor significativo. Mas é uma coisa, o contrato, ele tem que ser pensado como um escudo ou como uma espada? Tipo assim, como é que vocês pensam nisso? Tipo, ele é pra te proteger ou ele é pra ser uma arma? Assim como os guerreiros do Império Romano, escudo na direita, espada na esquerda. Tem que ser um mix dos dois. Com certeza. Boa. Melhor ataque uma boa defesa. Não, como é? Melhor defesa é um bom ataque. É isso aí. É. Tem que tá sempre cuidado E com isso. é um né? exercício de... penais, né? Eu gosto de falar para minha equipe que o bom contratualista, inclusive o Giuseppe vai começar a pós dele Ah, em Direito dos Contratos na PUC. é? Eu Então, gosto de dizer. Um abraço pro meu... Eu também. Legal, Um legal. abraço pro meu braço direito. Eu sempre explico para nossa equipe que o advogado contratualista ele deve estar munido de duas características inafastáveis. Você tá cansado de ouvir. Quais são? Seria o criatividade e Isso. pessimismo. Cara, mais de 3 anos de trabalho junto. É, ele quando eu já ele sento pra sabe fazer as falas do testamento, eu meu. falo, só vou matar todo mundo da sua família aqui Exato. agora, porque eu tenho que ser pessimista, às vezes. É isso. Uma coisa que eu aprendi quando eu fui no podcast de vocês é sobre ser herdeiro ou sucessor. Isso nunca mais saiu da minha cabeça, sabia? Mudou até a forma que a gente vê o Matheus, né? A gente fala Sim. muito isso, né? Não é pra criar herdeiro, é pra criar sucessor. Então ele vende limão na praça. Vocês devem ter visto que ele montou uma barraquinha de limão pra vender. Acho que eu vi no seu No brinco. Instagram. É. Matheus tá quantos anos? Vai fazer 5. Foi final do ano passado. A gente estimula isso, sabe? Cara, muito É, bacana. gente. Rafael. Tipo, de ver. Ou seria. Às vezes a gente até exagera, né? O bichinho tá com um par de tênis assim que já Nossa. perdeu até a palmilha. Falei, não, tira a palmilha, o pé tá... Só não pode virar aqueles Tira do a palmilha Instagram com o que pé ficam. cabe. Você vê Cara, aquelas. você começou empreendendo na FRJ no penúltimo ano, não me surpreende. Né? Tira a palmilha, tira a palmilha. Rafael, não bacana. pode virar aqueles. Mas às vezes Só eu tô aqueles exagerando. influencers. Demais. Aqueles influencers que ficam falando de. Você já viu aqueles influencers agora, Mirim, que fica falando de empreendedorismo na Já, internet? Nossa, tá é. vendo? Corte, eu passo, Mas né? aquilo ali eu acho que é. Criança de que deve ser 14 anos usado. dizendo como é que O empreende. que vocês né? acham? O que vocês acham, Juliano? É. Poxa, Fala aí, não, né? cara. Eu acho que você tem, a primeira coisa, você tem que ter propriedade, autoridade no assunto pra poder sair falando, né? Uma pessoa com 14 anos sabe nem o que é a vida ainda, gente. Desculpa, mas... A internet, eu sempre digo, cara, que tudo começa com uma fissura, sabe? Uma barragem quando despenca uma fissura. Se você não ficar atento à fissura, você perde o controle. Então, assim, se você... Vamos voltar pro casamento. Se você é casado, eu sou muito chato com isso, sabe? Assim, de encontrar os amigos e tal. Pô, a gente pode almoçar? Mas assim, quando a maioria quer, às vezes, tomar um vinho, um chopp à noite, eu volto cedo, eu evito muita coisa, entendeu? Porque tudo começa com uma fissura. Se você se coloca num ambiente ali que vai te proporcionar coisas ali ou tentações, você pode fazer uma besteira. Perfeito. Eu tô falando de tudo, dirigir embriagado, Perfeito. causar um acidente, isso é uma série de coisas. Eu acho que a internet é isso, ela deu essa fissura, cara. Que é, tipo, gente sem propriedade nenhuma pode falar. Então, assim, as pessoas construíram um pouco, já puderam falar. Ao ponto de estão botando criança pra falar, cara. Que acha que agora perdeu o controle total. Não, e acham que é a criança, tá É. indo lá e fica esculachando a criança. Mas pô, tem E alguém tá por indo em trás. podcast, cara. É. Imagina eu receber uma criança aqui de, sei lá, 12, 13 anos, cara. Porque o que vocês estão fazendo aí, porque a escola falar hoje em de- dia tá assim, ela não fala, tinha que falar muita coisa que não fala, né? Não prepara a gente pra muita coisa, né? Até a própria faculdade de Direito não prepara pra advocacia empreendedora, né? Que é o que a gente tenta aprender, né? Mas isso de ter essa preocupação pra respirar isso, eu acho muito interessante. Só não Aí- virar um... A gente O viveu isso influencer na do- pele quando a gente foi... Não vou citar nomes, né? Mas eu também não lembro o nome. A gente foi... E tinha mais de um, então não tô sendo direcionado a ninguém. A gente foi na Fórmula 1 ano passado, e aí a gente fez um curso lá e tal, pra entender toda a jornada do fã. Foi bem legal, né? Porque a Fórmula 1 é um evento por ano. É bom até falar um pouco de empreendedorismo aqui. Quem que deu curso? Desculpa. É HSM. HSM, né? O nome da empresa. Isso. É muito bom, Chama inclusive. GP Academy, o curso. O curso é GP Academy, do Grande Prêmio. E aí eles falam, cara, já reparou que aqui é um grande prêmio por ano e a gente tem que manter o pessoal empolgado 364 dias para fazer
Não é um Interessante. dia, né? São 5 dias de evento, 4, 5 dias de evento, enfim. Mas assim, é muito pouco. E aí toda a jornada do fã, de venda, etc. E aí a gente fez esse curso, a gente foi sorteado. Cada um que fez o curso ganhou alguma coisa. A gente ganhou o paddock de ir lá, ver os pilotos. Galera, a gente andou dentro daquelas oficininhas que eles montam, né? Pra Bacana. testar, trocar pneu e tal. E aí tinha muito influencer criança, cara. Muito. Do pai filmando e tal, não sei o quê. E aí a gente viu uma cena que a gente ficou meio chocado, né? Você agora chora, que ele ganhou, chora. É mesmo? É, pra poder filmar chorando, entendeu? Por mais que a criança estivesse emocionada, tá tudo bem, é fã do evento, mas aí eu acho que isso aí é a fissura da internet, É entendeu? a fissura, né? Deixou o espaço, cara, começa a desmoronar tudo, né? E aí, A internet enfim, é um lugar que todo mundo tem a palavra, né? E aí você distinguir a verdade da inverdade. Eu acho que o Conselho Tutelar tinha que intervir. E eu acho que isso vai fazer que aumente ainda mais os contratos. Porque você tá dando espaço agora pra uma criança falar, uma hora falar uma besteira, eu posso... E aí, eu posso penalizar uma criança? Porque foi lá e soltou um verbo, detonou às vezes mais da minha empresa? Não é? Olha onde isso pode chegar. Ele traz a responsabilidade É. de ser objetivo ou subjetiva dos pais sobre os atos das Ah, crianças, é? né? Aí, um ponto importante. Não sabia. Menores de 18 anos, né? A gente atinge a nossa capacidade civil de responder plenamente pelos nossos atos com 18 anos. Entre 16 e 18 anos, o Código Civil considera relativamente capaz. A plenitude da capacidade civil atinge-se com 18 anos. É porque tem umas coisas pra mim que são muito... Foge um pouco dos valores até, né? Tem, pô, filho processando pai e tal, tipo... isso pra mim é muito louco, né? Porque eu acho que a tendência é... Eu quero entender o que vocês falaram e eu vou refletir muito essa semana sobre isso. Tipo, é positivo o aumento de contratos. Realmente, porque muita gente foi lesada também, né? E nunca teve como recorrer, né? Porque não tinha nada escrito. Às vezes uma pessoa que se dedicou numa união estável muitos anos e de repente perdeu, às vezes, emprego, perdeu uma série de coisas e não Pois é, na podia última processar. palestra que a gente proferiu, no evento da Ana Fragoso, a gente falou sobre encantamento de clientes. E tem um encantamento de cliente que eu considero muito relevante, que é a comunicação excessiva. Ou seja, a gente se mostrar muito disponível ao cliente. E quando eu abro esse tópico, eu explico. A comunicação é o maior problema da humanidade, mas Sim. também é a solução. A comunicação, a falta de comunicação, os ruídos na comunicação, eles foram vetores das principais guerras no mundo. Falta de diplomacia, claro, havia interesse em petróleo, em pedras preciosas, em territórios, mas será que grandes homens da geopolítica, Churchill, General de Gaulle, né, Roosevelt, esses nomes principais assim, que eu imagino, supostamente do eixo do bem, poderiam ter, se a gente tivesse mais personagens como esse, a gente poderia evitar tantos e tantos problemas, né? O Trump, entre erros e acertos, é um personagem que dá um pouquinho de medo. Né? A gente respira ali, como é que vai respingar isso no Brasil, né? É um empresário de grande sucesso. O rapaz, o presidente da Coreia do Norte, o presidente da China, o Putin nem se fala, né? O Putin é uma caixinha de surpresas. Então, na minha concepção, eu acho que a comunicação, sabe, realmente é extremamente Por importante. advogado, eu entendo que quanto mais etapas ali do processo e, entre aspas, tá? A briga acontecer, quanto mais a briga durar, maior o projeto. Eu penso como projeto, sou engenheiro. Uhum. Mas, na opinião de vocês, a melhor coisa é o acordo... Não importa qual seja civil, familiar e tal. É melhor o assim, acordo... Eu mando uma proposta para fazer inventário extrajudicial e judicial. Eu cobro X para fazer o extrajudicial e 4X para fazer o judicial. A pessoa fala assim, pô, ele quer receber o 4X. Eu falei, você não tá entendendo, cara. Eu trabalho 10X enquanto eu trabalho X no... Então, assim, eu vou perder junto com você. Eu vou trabalhar muito mais. Então, quanto mais acordo a gente fizer, no direito, pelo menos no direito de família e no direito de sucessão, que é o que eu trabalho, o Lapau pode me confirmar nas demais áreas, é melhor. Sim, eu acho que não tem recompensa pro litígio, não. É isso que Tá? eu concordo. Além de ser completamente antiético e justo,
Eu concordo. Eu paguei as contas mais altas aqui, secou a boca aqui mesmo. As contas mais altas, assim, em processos de diversas áreas, né? Empresário tem sempre muita coisa para resolver. E aí as coisas se resolvem, ainda mais no B2B, né? Empresa com empresa e tal. Às vezes que eu mais... Que não deu muito certo foi quando eu mais insisti em brigar e o ego falando mais alto ali, de sair vencedor, né? Podia ter resolvido muito antes. Muito mais barato, né? Mas é a questão do ego, né? Às vezes você quer porque quer sair Quer vencedor, ganhar, né? quer aquela ganhar. sentença. Você acredita que porque a gente tem um narcisismo tão bem desenvolvido, né? Vou entrar aqui na psicanálise. E a gente tão bem resolvido, muito entre aspas, que a gente acredita que a nossa visão de mundo é tão certa que não existe nenhuma possibilidade do juiz ler aquilo e não concordar com você. Então ele vai canetar do jeito que eu pensei. E aí o outro pensa a mesma coisa. E aí os dois se frustram. Então... É porque eu parto do princípio, isso, eu tava ouvindo até uma pregação, o Frei Justo tá tomando pancada aí pra caramba, mas eu adoro ouvir o Frei Justo, sabe? E olha que eu não sou católico, sou cristão, mas adoro ouvir um frei, um padre, um bom pastor e tal. Pra mim, a palavra sendo bem passada tá ótimo. E aí o Frei Justo conta, não sei qual trecho da Bíblia e tal que ele cita, que ele fala que se comunique com o seu inimigo antes de ser exposto a um veredito de um juiz, né? Que é um terceiro, cara. Perfeito. Se você parar pra conversar com ele, a chance de você conseguir passar sua mensagem é muito maior do que você... Não vou falar com ele. Aí você vai dar espaço para um terceiro que nem te conhece, ou que não conhece o outro também, enfim, que vai ler lá o papel, tomar uma decisão. Dificilmente ela vai ser 100% a seu favor, né? E tem vezes que chega um momento que a gente tenta o acordo, mas tem um momento que a gente fala, cara, não dá mais para eu pressionar, porque já aconteceu comigo do cliente a gente pressionar um pouco mais, fechar o acordo, sabendo que era melhor, e depois de, sei lá, 1 semana, 2 semanas, acho que ouvindo, né, mulher, filho, não sei o que, olha só, você fez eu assinar isso aqui. Isso aqui tá horrível, vai revoga isso aí, isso é culpa sua, isso aí. Então, às vezes, eu penso, cara, é melhor o juiz canetar e a gente xingar junto o sistema. Na sua visão, interessante. Porque aí eu falo, cara, eu não posso... Sim, eu já falei, isso é melhor pra você. Mas você tem que estar bem com a decisão, porque senão... Então, às vezes, também não é... De um lado, é até esse artigo que eu vou falar sobre a questão difícil de você tentar um acordo, mas também não dá pra ir infinito, né? Então... E é uma questão também de grana, né? Quando você entende que o dinheiro não é seu, ele está com você naquele momento, e que o dinheiro passa de mão... Tudo é efêmero, né? Cara. Aí você entende o jogo. E isso pra todas tem que circular. as nuances da sua Cara, vida. você, como sempre, com pílulas de muita sabedoria. Lembra até hoje aquele faturamento ego, nunca mais saiu da minha mente. Foi uma frase proferida, um dos nossos cortes. Aliás, Rafael Batista, 4º episódio, Lapore Queiroz Advogados, assistam. Acho que foi um dos episódios mais ricos, mais dinâmicos e que mais me marcaram, né? Suas frases foram frases muito... que fixaram durante muito tempo na... Obrigado. Fico A do feliz. faturamento também. Eu gostei muito da do faturamento é ego. Ego, essa foi Então, incrível. mas essa é aprendendo na prática, né? E você Não foi muito humilde quando você colocou isso. E logo É. depois você explicou o que aconteceu. Foi Porque a gente muito tem legal. muito isso, né? Vamos abrir mais para aumentar faturamento. Você ouve muito empresário falar isso. E assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Em momentos que o faturamento não é tão alto, é onde a empresa performa melhor. Pelo menos em alguns casos, né? Bacana, Claro que a gente busca aumentar o faturamento, controlando a margem, é ótimo, né? Se você garante que sua margem é 20%, você faturar 1 milhão, se faturar 10 milhões, 100 milhões, é 20%. Então, você aumenta o resultado. Mas quando você aumenta muito o faturamento, a sua operação dá uma descambada, porque você não pode olhar tudo naquele momento, ou você está nem com o processo definido para aquele aumento. Claro. Você simplesmente pegou um contrato muito maior, porque talvez por ego, e aí você não estava preparado para aquilo. Claro que assim, tem que pegar, eu sou sempre a favor do... Eu fui num podcast também que o cara pergunta, vende e se organiza ou se organiza e vende? Eu falei, cara, vende e se organiza. Caraca, boa essa. Essa é muito boa também. Eu Boa falei, pra vende e se caramba. organiza, cara. Óbvio, ainda mais no nosso
na competitividade, o Brasil, etc. Né? A gente conversa muito sobre isso, vende e se organiza. Mas tem limite, né? Você não pode vender por ego, porque senão você não tem tempo de se organizar. E aí, muitas vezes, você pode se perder nisso. O que você pode fazer, né? Meu pai fala muito isso também, falou, Guilherme, você tem que estar preparado para quando chegar. Às vezes você tem que dar um passo um pouquinho maior do que você aguenta, porque alguma hora vai... Porque quando chegar, cara, tu tem que estar preparado, né? Minimamente para aquilo ali. Porque não adianta você, vou esperar chegar para poder começar a crescer também, aí o negócio... Por isso, é melhor você fechar e ir no caminho. Eu acho que você se prepara muito antes também. Você vai estar sempre buscando a perfeição. A perfeição nunca vai estar perfeita e você nunca vai começar e nunca vai chegar. Por isso que eu acho que empreender é isso, né? É trocar a roda com o carro andando e vai dar certo. Nasceu perfeito, nasceu tarde. Exatamente. Essa frase é do Rony, inclusive. A gente tá falando Mas dele. eu aprendi muito com a Carol também, porque dessa vez de faturamento ego que eu dava com a cara na parede... Eu reparo ela na empresa dela. A empresa, eu acho até que do grupo, as empresas de maior sucesso. A Gessel é muito sexy, né? E ela é muito sucesso. Você foi no evento da Gessel, né? Bem bacana, lá na FRJ. Aquele palco bonito. Tipo, a Gessel ela é diferenciada. Tem um laboratório próprio Ótimo agora. quórum. Você tem que visitar lá. O laboratório é próprio agora, investiu em Aonde? equipamentos. No Parque Tecnológico da FRJ. Ah, que Ali massa. Costa. No fundão, então. No fundão, Que bacana. O evento que Uau. você foi, acho que foi ali perto do Flamengo. Ali, Foi na alguma Urca. coisa. Na Urca, isso. A gente faz uns 2 por ano desse. Mas assim, a GCL é muito sexy, tem uma margem boa e tal, mas ela não tem tanto cliente assim todo dia pra GCL, né? Pô, é um nome muito específico. Mas a margem é boa e tal. A Ineltec é muito tração, né? Porque É o motor, muito, né? eu trabalho para shopping, indústria, hospital, e, enfim, agora data center. A gente estava até no evento ontem lá. A Yasmin está acompanhando o episódio aqui. Evento data center, um mercado está crescendo muito. Para quem. Sim, é sempre bom falar no podcast, né? O que está acontecendo no Brasil, no mundo? Data center, cara. Data center hoje já consome 2% da energia produzida no mundo. Olha. E ele vai ter que aumentar isso 10 vezes ou mais. Então imagina um nicho consumindo 20% da energia do mundo. Então é a nova indústria, porque a partir do momento que cresce inteligência artificial, Bitcoin, tudo isso depende de grandes data centers que não pode faltar energia. Então entra a Ineltec. Então o data center tem sido um cliente bem interessante pra gente, que é uma indústria enorme com consumo abissal de energia que tem 20 pessoas lá dentro. Se pegar aquela metragem quadrada, teriam 20 mil pessoas numa indústria, entendeu? Certo. Então assim, é a nova realidade, as novas indústrias, né? Que vão sustentar o nosso drive, bota lá no drive, pega no drive e tal. Então fica onde, pessoal? Fica no data center, entendeu? Então, daí me perdi um pouco o que eu estava falando aqui. Das empresas. Mas a Epta, para mim, é a que mais tem potencial de escalar. Por isso que eu falo, são mais de 100 CNPJ. São mesmo mais de 100 CNPJ. Porque você consegue pegar o cara do Simples Nacional, o cara do lucro real, do lucro presumido, você estrutura ali. Mas o que eu aprendi muito com ela, já estou falando muito aqui, e o episódio é de vocês. Ela é nessa, ela vai, ela pega o projeto maior. Mas ela estuda muito, cara. Quando eu vejo, ela tá estudando, porque ela sabe que vai pegar aquele projeto, tá estudando. Que aí eu acho que esse é o pulo do gato que eu posso dar. Vai, encara. Mas a informação tá aí. Tipo assim, não vai às cegas, né? Exatamente, Porque você pode também manchar a sua reputação. E aí essa é uma dor que ninguém quer, né? Porque às vezes você quer dar um passo maior do que a perna. Você quer realmente sair da caixa, faturar mais, mas se você vai ser algo que vai prejudicar tudo que você já construiu até aqui, não vale a pena. Então é isso, você tem, de fato, primeiro vende, depois faz, mas dentro de algo estudado, de um limite ali possível, que você sabe que você consegue também depois fazer. Porque não adianta vender e depois não entregar, né? Que aí foi péssimo, esses aí é a dias, receita do a gente tava fracasso. Aí conversando você perde isso. o mais relevante, né? Que é a tua reputação. Exatamente. Te demora um tempão para construí-la e no piscar de olhos ela pode ir embora. A gente pode entrar nesse assunto de reputação, que é muito legal, que tem tudo a ver com estratégia, né? Contábil e jurídica também. Você tem tudo uma formalidade contábil, jurídica, mas o empreendedor está sempre atento à reputação dele, né? E as pessoas às vezes confundem a reputação com sucesso. Eu sempre digo que reputação não é sucesso. Você pode ter a sua reputação mesmo num momento de insucesso. E isso vai na comunicação. Se você tá com um problema, mas você acordar, encarar esse problema, responder todo mundo que te procura e tal, você mantém sua reputação tranquilamente.
Eu digo isso no âmbito técnico. Você cometeu, às vezes, um erro técnico. Mas você foi lá, você tratou e tal, e corrigiu, você manteve a reputação. É que as pessoas ficam com tanto medo de manchar a reputação porque cometeu um erro. E é isso que é o problema. Eu não concordo com isso. Eu acho que dá pra você errar e manter a reputação se o erro não for em relação a valores, né? Morais e éticos, né? Mas erro técnico, erro de desandou um pouquinho aqui, o trem saiu um pouquinho do trilho, as pessoas têm muito medo de perder a reputação. E isso que você falou, né? O empresário vai, jurídico, contábil e tal, toda a parte controlável ali. Largar a mão do perfeccionismo no empreendedorismo é essencial e muito difícil. Isso aí. Bom, obrigado. Você resumiu. Mas eu dou uma volta assim, você vai lá e... Cara que eu entendi. Um cara que eu lembro muito a respeito disso, de reputação e sucesso, o cara que escreveu o X da questão, Ike Batista. Eu acho que, Pô, o Ike Batista, cara... humildemente faltou muita humildade ali, ele uma certa soberba. Ele perdeu completamente a reputação dele, mas ele galgou muito sucesso. Filme, livro, bens infinitos, um empreendedor multifacetado, né? Acho que é a primeira pessoa que eu penso a respeito disso. O Ike Batista, na verdade, eu sou fã, entendeu? Mas ele é um cara, ou amo ou odeia, cara. Tipo, eu acho ele meio um barão de Mauá, assim. Isso foi grande. Brasil Império fez cara, muita mas coisa. assim, eu acho que o Ike Batista... Zero teoria da conspiração, né? Porque todo mundo fala assim... O presidente tal não tá errado, é fulano que tá inventando. E dos dois lá tem isso hoje em dia, né? Rachou o país ao meio, infelizmente. Mas no lado dele, acho que você também é um pouco fã, né? A gente conversa muito sobre isso, né? De tipo assim, claro que ele deve ter cometido erros, mas eu acho que tem... O sistema derrubou também, sabe? Eu acho que no Brasil a gente tem muita cultura de... não destruir, não é a palavra correta, mas sempre achar algum defeito, algum problema nas pessoas de sucesso. Pra caramba, cara. O brasileiro, ele gosta de destruir os seus heróis. E o americano é o contrário. É o contrário. Ele valoriza. Exatamente. Já viram A Busca da Felicidade? Com certeza. Sim. Lembra aquela parte? Já viu, Carol? Já vi. Pode Will falar. Smith. Não vou tomar spoiler. Ele tá... Até porque já tá lançado há muito tempo, né? Eu tenho Eu tenho um problema com spoiler. spoilers. Já Ele passou ficou umas nervoso. 15 vezes a sessão da O tarde. consciente dele Coisa muito rápida. O Will Smith já tá tendo problemas pra vender o produto dele, né? Que eu não me recordo qual é. uma porque coisa de tá médico. Era tipo uma máquina de raio-x portátil. É. né? Aí ele vê um cara de terno e gravata saindo, ou elegantemente saindo de um super carro, não lembro qual é. Aí ele chega empolgadaço e fala: Uau, que carro! Com que você trabalha? Né? Isso é difícil, né? A cultura do brasileiro é diferente. É justamente, pô, e aí? Tá desviando a receita, né? Não tá fazendo tudo certo. Não dá pra também culpar tanto, né? Porque a gente tem essa cultura hoje, né? Da corrupção aqui, então não dá pra tirar tanto. Mas realmente é excessivo, ainda mais com a rede social, né? Bem... Eu tava falando do Ike Batista, assim, eu acho que ela falou de destruir os heróis e tal. Eu tô zero classificando ele como herói, mas acho que... eu também não na quis verdade, a fazer gente isso só vai não. classificar ele como herói ou não no dia que ele morrer, né? Enquanto tá vivo, é Isso é difícil verdade. classificar como herói. Isso é ele verdade. morrer que a gente vai entender as histórias. Mas... Porque assim, ele tá vivo, ele vai se defender daqui, vai de lá. As narrativas são muitas, né? Acho que quando a pessoa morre, que aí... Claro que você pode ficar na narrativa do cara que fez a autobiografia dele também, mas eu acho que foi mais fácil você entender a história, né? Sim. Mas eu acho que ele é vítima é muito difícil você crer. Se você aparece demais, cara, acho que a chance de se derrubar é muito grande. Você vê com o Neymar, por exemplo. Cara, não quero zero falar de esporte, que não é o podcast, mas assim, se não tiver ele na Copa do Mundo, isso é ferrado. Concordo. Mas assim, a galera faz questão de destruir o cara. Mas assim, eu não tô nem aí o que ele faz. Eu quero que ele entre lá e faça um gol pra Essa gente. cultura de e cancelamento, campeão, ela é muito nefasta, né, gente? Realmente, tanto o Neymar quanto o Ike Batista. Pô, valoriza a coragem do Ike. Ou então valoriza a vontade do Neymar de voltar pro Brasil, independentemente de qual razão. Pô, torce pelo cara, é o camisa 10 da seleção. Eu não iria nem muito longe não, tá? Depois que a gente abriu o escritório e a impressão nossa, né, do empreendedor, pô, a gente, às vezes, cara, é difícil, vamos supor, montar uma sala, né? Vou dar o exemplo básico, montar uma sala. Você só vê que tem 1 milhão de coisas pra ver numa sala depois que você senta pra resolver a sala. Você nunca se acha que você nasceu com seus pais, aí tem o seu quartinho, você sempre achou que aquilo ali caiu de paraquedas. Aí às vezes eu falo, pô, tem que pagar isso aqui. Eu falo, cara, pra quê? Eu falei, sei lá, cara, o cara tá falando pra comprar essa... Bom, aí você gasta aquela energia e a gente fala, sei lá, a cortina, vamos botar aqui, vocês me vão. A pessoa senta assim, vocês vão botar a cortina aqui, né? Aí você fala, cara... Como engenheiro, eu até brinco com meu pai, vocês engenheiros de obra pronta, porque ele é engenheiro que faz vistoria, é perito judicial, vocês engenheiros de obra pronta é foda. Porque realmente você chega e você já vê, cara,
graças a Deus ele ainda não tá muito bom. É a impressão que eu tenho. Graças a Deus Sim. ainda tá errado. Ufa, então eu tô na minha zona de conforto aqui que eu continuo. Porque se ele fizer, acho que a gente fosse tendo podcast com ele. Porque se ele tiver perfeito, eu tenho que também movimentar ele. Não sei, é a impressão que eu tenho. Eu acho exatamente isso. Então não Acho precisa ir que- longe, né? Isso que eu quis dizer. acho que é cultural, né? Concluindo o que você falou, né? O cara lá no filme pergunta o que você fez pra ganhar isso, a gente tende a criticar, né? Eu acho também tem a questão eu acho que o empreendedorismo está crescendo muito no Brasil porque as pessoas estão entendendo que é um caminho de muita liberdade também, né? Empreender é uma agenda muito... A gente conversa muito, a gente me fala assim, pô, a agenda é muito apertadinha, muito certinha. Eu falei, mas isso é liberdade. É um pouco complexo assim entender isso. Tem muita gente que fala. O Bernardinho explica isso muito bem, né? Excelente. Se apresente, faça o seu melhor, não fale Nossa, nada, não essa questione. frase é maravilhosa Então, dele. assim, e isso é liberdade. Você não tem que ficar dando desculpa nem satisfação pra ninguém. Eu acho que o brasileiro tem muita maneira de dar satisfação, cara. E isso a gente se inclui também, né? Todo mundo, né? Apresente, faça o seu melhor. Apresente, faça o seu melhor, entendeu? Sei lá, falando de mim, que eu não quero falar dos outros, falando de mim. Todo mundo muito bem vestido. Já comecei o podcast justificando a minha roupa, entendeu? Se eu tivesse talvez 100% seguro, eu não teria falado nada. E o brasileiro tem muito isso, entendeu? E isso é a questão. Isso tem que mudar em todo mundo. Falaram que ela black tie aqui, a gente veio, porra. Mas eu acho essa questão também do brasileiro querer diminuir os outros, é porque é muito mais fácil você diminuir os outros do que se coçar para tentar se igualar. O que é muito natural do americano, é o famoso American Dream, que todo mundo pode chegar lá. Aqui não, as pessoas acham mais fácil diminuir o outro para chegar no seu patamar e você ficar tranquilo porque tá ruim igual a mim, do que você batalhar para sair daquilo, melhorar e de repente até superar a pessoa. Eu acho que isso é uma coisa cultural E eu vou te falar, que tem que mudar esse mindset. Eu vou te falar, a gente tá falando aqui, pô, pagando todo mundo de utópico pra caramba, né? Mas às vezes eu vejo coisas no Instagram, a minha primeira reação é: isso aqui tá errado. Aí eu falo, cara, por que eu tô pensando isso? Por que eu gosto de alfaiataria, né? Então eu sigo muitos melhores. Então eu vejo alguém aqui tentando fazer Instagram de imagem pessoal que tá começando, aí eu já vejo que tá errado. Aí eu falo assim, dá vontade de... Aí eu penso, cara, isso tá errado. Aí eu, cara, eu tenho que ser bem resolvido na minha vida pra poder comentar. Né? O cara tá tentando e fazendo. Se você comenta, você tá mal resolvido, né? Você tem que, tem que errar pra poder fazer certo, cara. Não vai ter jeito. Mas então, aí eu acho que é a insegurança brasileira. Lá o cara também nos Estados Unidos sabe que o caminho é possível ele chegar lá, né? Aqui realmente é muito difícil também, né? Depende de N fatores. Eu sempre digo, Rafael, você montou a empresa, deu certo, tá? Problema pra caramba pra resolver. Eu sempre digo, cara, nunca eu vou falar deu certo. Porque teve um momento na minha vida que eu falei assim, acho que deu certo, desandou tudo. Porque eu dei uma acomodada, entendeu? Então eu sempre vou dizer, não deu certo. E de fato nunca deu, porque quanto mais certo dá, mais problema tem. Então assim, o que é o deu certo? Deu certo pra mim, cara. Aí que você entra nessa questão mais transcendental, uma questão mais religiosa e tal. E aí, se me permite, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que eu fiz pra uma pessoa no podcast, que é o seguinte, quando você falou dessa questão, deu certo, dei uma relaxada, desandou. Será que é melhor a gente buscar resultados excepcionais e colher, ter práticas excepcionais, extraordinárias e colher resultados totalmente diferentes da concorrência e desandar os outros âmbitos da vida, né? Porque dizem que se você quer chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer diferente do que todo mundo faz. Só que isso tem um preço, né? Às vezes pergunta pro cara de 50, 60 anos, o cara fala, eu não vi meu filho crescer. A gente conhece esse tipo de história. Esse é um cenário. Ou será que é melhor deixar tudo organizado? Saúde, família, trabalho, equilibradinho ali e ter um resultado ordinário, ter um resultado comum. Eu não tenho a menor ideia dessa resposta. Queria saber de vocês. Eu perguntei uma vez e o convidado ficou em cima do muro, porque eu não tenho a menor ideia. Baixou o host aqui. Desculpa. Não tem resposta certa, né? Tem, Eu né? acho que vai muito do perfil da pessoa e onde a pessoa se enxerga. Porque eu acho que hoje em dia tem muitas pessoas, assim, que não querem constituir família, não querem ter filhos. E, assim, é o que ela quer pra ela, tá tudo bem. Quem sou eu para julgar? E aí eu acredito que, realmente, as 24 horas dela não vão ser as 24 horas de uma pessoa que chega em casa, tem 3 filhos pra criar, tem
N outras coisas, então a chance dela de fato aumenta, né? Mas o meu ponto de vista, eu prefiro, né, uma coisa pessoal minha, eu preferia equilibrar todos os pratinhos e me acompanhar, trazer pessoas para perto de mim que me ajudem de repente, né? Você pode, eu como empreendedora, eu posso ter na minha empresa pessoas que vão me ajudar a chegar no excepcional enquanto eu equilibro todos os meus outros pratos. Então, é um meio termo? Sim, eu acho que assim eu consigo, mas tem o custo, né? É difícil você achar alguém que tenha a mesma visão que você para trabalhar com isso dentro da sua empresa, mas é a eterna busca. Todo empreendedor tem sempre uma eterna busca em diversos setores para ajustar. Mas eu acho que hoje em dia, se você tem pessoas boas, de valores, alinhadas com a cultura da empresa, você consegue equilibrar melhor todos os pratos de uma forma menos... dolorosa. Exatamente. Como eu acho que antes era muito isso, né? De, tipo, era ou um ou outro. Puxava de um lado. Exatamente. Eu acho que dá para equilibrar um pouco. Talvez não vai ser o excepcional, não vai virar uma Apple, uma Amazon da vida, mas você pode ter resultados excepcionais para a meta que você traçou, para o que você quiser. Uma vez eu compartilhei até um negócio, você falou da Microsoft, que era o... Falei isso pro Lapora, ela falou, caramba, mas não é assim não. Eu falei, não, eu sei, é só pra refletir que que o Bill Gates, ele ia viajar, não sei o que, o Bill Gates... Mas assim, foi só pra reflexão. Eu mandei pra ele assim, Bill Gates, eu não tirei férias durante tantos tempos, assim, eu só quis dizer que são escolhas. Né? Exatamente. Eu sou do 3, cara. Eu acho que o maior equilíbrio que você pode ter... Eu li isso em algum lugar, não me lembro. O maior equilíbrio que você pode ter e mobilidade. O tripé te dá equilíbrio e mobilidade. Isso que o 3 é um número muito do equilíbrio. E aí dizem, né? Tem uma teoria que diz que você pode focar em 3 coisas só. Mais do que 3, você desanda. E assim, escolha suas 3, talvez a dica que eu dou, e se aquelas 3 te preenchem, né? Por exemplo, saúde, família e trabalho. Escolhi essas 3. Cara, eu não tenho tempo pra amigo. E eu sou criticado pra caramba por isso, entendeu? Eu não falou vou. isso você falou isso no nosso podcast, eu lembro. Né? Eu não vou e ponto, entendeu? Tipo assim, porque eu sei que vai... por exemplo, ontem mesmo eu tive um jantar que até virou amigo, mas a gente também tá fazendo alguns negócios juntos e tal. A minha manhã não é a mesma de se eu fui jantar e cheguei em casa já 11, meia-noite. Com certeza. Porque o Matheus acorda cedo e aí já desanda. Então, assim, eu gosto de acordar antes do Matheus pra ter meu momento antes dele acordar e tal. Então, eu escolhi 3, mas aí amigo. A família que eu escolhi não é nem meus pais, sogros, é Carol e Matheus. Vejo pouco meus pais. Eles vão lá em casa. Mas, assim... Eu optei por isso. Então, assim, aquele negócio, aquela pessoa que faz 10 coisas. Você fala assim, cara, faz. como é que você consegue fazendo mal tudo? Fazendo mal tudo. Então, assim, eu escolhi... Tudo mal feito. Como é que você falou 10 línguas? Como? Falou mal todas. O cara que não quer ter filho, mulher e filho, quer ser solteiro, ele vai conseguir encaixar alguma coisa no lugar da família. Família que eu digo que mulher e filho, né? Ele vai poder dar uma atenção melhor aos pais, talvez. Né? Claro. Enfim. Ou ele vai poder falar, não vou dar atenção aos meus pais e tal, mas vou ter mais lazer com os amigos. Aí ele encaixa uma outra coisa. Mas eu acho que só 3 coisas, cara. Você escolhe 3 e segue o baile. E é bom que a gente tá alinhado nas mesmas 3, né? A vida é feita de escolhas, né? Tudo pra na gente vida você tem que escolher. É muito tranquilo. Não dá pra ter tudo. Não fazer. A gente tá caminhando, passou rápido, né? Já tem 1 hora e traletada. A gente tem... 10 minutos? 1 hora e 10 a gente tem um procedimento... A gente falou bastante. Acho que a gente deixou... Nossa, passou muito rápido. Abriu o nosso coração aqui, isso é importante. Hoje eu nem trouxe minha... Esqueci o nome daquilo. Roteiro. Né? Eu sempre trago um papelzinho assim, que às vezes umas perguntas. Hoje foi bem associação livre mesmo. É bom assim. Um amigo já flui rápido. Tranquilo. E aí, cara, a gente tem no final, a gente dá um papo de compadre pra câmera. É hora de olhar lá. Viu? Opa! A gente manda um papo de compadres que é tipo assim... e agora eu vou... Como somos 4, a gente tá caminhando pro final. É assim, um papo bem direto assim... Se você quer empreender, fica atento a isso. Tipo assim, você como... Dica pra quem tá empreendendo. É isso aí, mas fica atento a isso. Vocês na parte contratual, Carol na parte contábil e tal. Eu vou assim, também? É claro, nós 4 vamos encerrar assim. Se você quer empreender, fica atento a isso, que você vai... vamos escolher um mais técnico ou mais metafórico? Fica à vontade, pode ser filosófico. Posso iniciar então? Pode iniciar. Extremamente breve. Para quem quer empreender, imagine-se num caiaque. À direita, você estuda,
você absorve a teoria, você ouve os seus pares, você fica atento ao mercado. E a esquerda você executa. Então, estudo e execução. Como um certo momento a Carol ponderou aqui, estudo e execução, estudo e execução. Se você só estudar, você vira um learner. É o que eu Um chamo de... intelectual, um cara que realmente falta abrir CNPJ, falta chamar pessoas para Vai sonhar ser com contratado. você. Vai ser contratado. Vai É ser outro tão bom que alguém perfil. vai te contratar. É uma outra vida. E aqui, cuidado, porque pode faltar justamente esse lado cultural, esse lado sofisticado, esse lado atento às oportunidades da vida, da vizinhança, Boa. da concorrência. Então, a minha humilde sugestão seria para quem quer aprender, realmente, um lado a gente aprende e um lado a gente executa. E, então, dica do apoia, o caiaque. Caiaque, embora eu nunca tenha andado de caiaque. Não, mas isso que você falou é importante. Eu sempre... Até comentei Dá a sua já dica. no outras- A hora agora. Já nos vai outros dar sua podcasts, dica. essa questão de estudar e executar, né? Porque hoje em dia tem milhares de cursos, assim, é uma coisa ótima, né, da evolução da internet. A gente tem todo o conhecimento fácil na palma da nossa mão. Só que as pessoas, às vezes, não só absorvem, né? Fazem muitos cursos, estudam muito e não colocam em prática. É que eu até falo sempre, né? Obesidade mental. Você fica ali sempre estudando, não coloca nada em prática. Perfeito. Não vai a lugar nenhum, aquilo ali fica com você. Então, acho que minha dica vai ser essa. Coloque em prática, né? Complementando a do Lapor, é isso. E não tenha medo de colocar em prática, que é nos erros que a gente aprende mais. E se você não está errando, é porque você não está fazendo. Porque Bacana não tem essa. como. E não vai manchar a reputação errar. Esse é o Não. ponto, entendeu? As pessoas têm muito Não, medo. se você reconhecer... Se você reconhecer e contornar. Perfeito. exatamente. Esse é o ponto, Muito entendeu? bom. É isso que trava muita gente. E sua, Guilherme? Bom, a minha pode ser o nome, né, que vocês estão dando, batizando aí, pode ser soft skills, né? E sobretudo nas áreas que a gente começa com a sua engenharia, contabilidade, que a gente passa e advocacia, que a gente passa pro empreendedorismo. A gente aprende a ser advogado, a gente não aprende a ser empreendedor. Então eu acho que uma dedicação às soft skills é muito importante. A gente até fez um compilado de tudo que a gente aprendeu de trato com o cliente. A gente fez as 101 maneiras de encantar o seu cliente na advocacia, com base no que o Harvey Specter, sabe, o Harvey Specter Suits, ele fala um negócio assim: doing a good job isn't the whole job, or is not the whole job. Ou seja, fazer um bom trabalho não é fazer o trabalho todo. Você vai entregar um bom trabalho para o seu cliente, mas ele sempre vai exigir uma atenção maior, um feedback maior, alguma coisa a mais, né? É claro que isso está sempre pressuposto de um bom trabalho, né? Mas eu acho que as soft skills é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, na escola tampouco. Então eu focaria nisso, sobretudo nessas áreas da engenharia, medicina, contabilidade, advocacia, e você sai daquela posição de ser advogado. Até brinco às vezes, eu falo, por que saudade de ser advogado? Porque você vira um empreendedor, né? E quando você abre um negócio, seja em que área for, você vai lidar não com a... É claro que você tem que saber todo o processo, né? Mas você vai começar a lidar com coisas que você não lidaria sendo só advogado, né? Hoje a gente vai sustentar no STJ e vai descobrir quem que vai consertar o negócio da luz ali. Isso vai de tudo. Então, focar no soft skills, sobretudo com o cliente. Eu acho isso muito, muito importante. Eu vou pegar uma carona e eu acho que dá para englobar tudo, que eu acho que para você empreender com sucesso, você tem que ficar atento a quem você... Se você pode empreender sozinho, não ter sócio, mas se você tiver sócio, atenção a uma questão que é a mesma para o teu time. Principalmente as pessoas que se relacionam diariamente, da gestão, mas acho que tem que estender para todos. Da operação da ponta até um diretor. Sua empresa crescendo, vindo até um diretor. Que é, cara, seus valores. Se teu sócio está alinhado aos teus valores, você vai montar um time com os valores parecidos com os seus. E aí você vai criar uma cultura. Eu não tinha atenção à cultura. Eu achava que empresa era, vamos trabalhar todo mundo, eu pago seu salário, a gente entrega isso. Não roda. Se você não tiver um cuidado, primeiro numa sociedade, encontrar pessoas de valores, porque numa sociedade você vai gerar uma amizade, igual vocês têm um com o outro. E aí você vai começar a contratar pessoas de valores similares. Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Como o Laporte falou muito bem, vindo complementando pela minha esposa e o Guilherme e tal, tudo isso abrange. Claro que você tem que ter o hard skill, buscar uma consultoria financeira, contábil, jurídica. Se você já é o economista e está abrindo sua empresa, né? Você cuida dessa parte,
não faça o trabalho todo, né? Uhum. Mas faça o seu trabalho, aí você pega só o jurídico, pega o contábil, enfim. Você pode somar dessa maneira. Mas nada vai dar certo se você montar o melhor time se o teu sócio, o teu time, e eu diria até os fornecedores, até não forem do mesmo valor. Se você não montar um time com os mesmos valores, você não chega a lugar nenhum. Que eu acho que é soft skill, né, que você falou. Então, a gente roda em hard skill e só dá certo quando você se atenta pro soft skill. Que é o que a gente aprende na escola a vida inteira, é hard, né? Nunca é soft. Exatamente. E aí você chega adulto querendo... E a botar faculdade coisa de pra engenharia, a faculdade de direito, é hard skill purinho. rodar. Purinho. Ninguém fala sobre liderança, ninguém fala sobre network, storytelling, carisma, linguagem corporal. Isso passa batido. É uma eletiva que você faz, é um curso que você busca na internet, é um livro que você se identifica na E livraria. ainda mais agora com o IA, com todas as tecnologias. É mais o soft skill que vai se destacar ainda mais. Perfeito. É mesmo. Porque a máquina Bem vai colocado. fazer Imprescindível. muita É coisa. imprescindível. Mas o papo foi muito bom, né? Vamos deixar um recado Muito bom. final. Obrigado. Eu gosto muito de vocês. Vocês são queridões. A gente trabalha junto, a gente discute, a gente troca e-mail, a gente troca. Eu mando áudio, apago. Já aprendi uma técnica. Mas manda. Eu mando e apago. Descarrega, né? Descarrego. Aí depois eu mando outro. Isso é uma técnica, inclusive, muito boa. Porque você fala assim, pô, você quer papapá? Não, pô, vou ter que pagar isso e tal, não é possível. Pronto, apaga. Fala, ó, Guilherme, reveja lá e tal. Rafael, perto que a gente tem, cara, você tá no hall dos educadíssimos. Obrigado. A gente obrigado, tem fico clientes feliz. realmente difíceis. Você está na outra ponta do Obrigado. sinceramente, Obrigado. do iceberg. E a tá? gente tenta sempre ser empático também, né? É. Porque E eu acho às que, vezes é foda, né? sendo muito franco, engolir sapo é uma arte. Tá? É uma Você- soft skill. Hã? É uma uma soft soft skill. É uma soft skill, você manter a sua calma, você respirar fundo, você não ser impulsivo. A gente pode e deve ser beligerante diante do tribunal, diante do juiz, representando nossos clientes. Agora, com a gente tem que ter todo um trato, todo um carinho. Com a nossa equipe, a gente tem que ter parcimônia e vão existir dias ruins para eles e a gente tem que ter empatia. Vão existir dias ruins para a gente e a gente tem que dar um passo para trás e falar: hoje não. Hoje eu vou à praia. Hoje eu vou passear com o meu cachorro. Isso eu faço todo dia. Isso eu tenho que Ok, fazer, vou só senão ele, passear senão aqui, ele dar uma lá. volta na lagoa. É. Melhor. Turma, a gente... Tô muito feliz com a presença deles aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Lapor, Guilherme. Um chama pelo sobrenome, outro chama pelo nome, né? É. Felipe, Guilherme, Lapor, Queiroz. Pronto, agora mais bem apresentados. Obrigado pela presença de vocês. Pessoal, @papo.decompadres. Inscreva no canal do YouTube. Nosso podcast está crescendo. Você esqueceu de perguntar da minha blusa, mas eu tô usando a camisa da Minimal, né? Que você reconheceu. A respeito do patrocinado, parabenizar mais uma vez Carol e Rafael por essa nova etapa de patrocínio. Obrigado. E assim que cheguei aqui no estúdio, eu vi um detalhe aqui em M, que é o símbolo da marca Minimum, camisas básicas, tecido de alta qualidade. Eu tenho uma curtiu, vermelha lindíssima, uma branca e uma cinza. Então, atenção, Minimal Club, que eu acho que é uma marca mineira, porque eu sempre vejo patrocinado. mineira, É um rapaz falando, né? Ele tem um mas sotaque mineira, forte. Então, Minimal Club, atenção, papo de compadres. Não são nem 10, nem 20 episódios. São 50 episódios e eles não vão parar. Atenção aqui, tá? Minimal Club, quiser conhecer o Papo de Compadre, né? Yasmin tá aqui. Bom, a gente trabalha junto, vai ser um prazer. Pessoal, segue a gente lá, inscreva no canal do YouTube, estamos também no Spotify. Siga a Epita, siga a Gessel, siga a Ineutec, siga a Lapor e Queiroz. Você tem muita dica boa, vocês trabalham muito bem nas redes sociais também, parabéns. Obrigado. E pessoal, até a próxima. Um beijo. Obrigado, Rafael.